O Redação PFC começa agora. O Redação PFC 154 começa nesse dia 4 de maio. Marcos Boazzi está comigo, eu sou o Enio Augusto e ele é o Marcos Boazzi. Tudo bom, Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Final de semana de prova aqui para os dois integrantes deste Redação PFC. Estamos animados ou não? Eu tô, pelo menos. Você tá animado, Enio? Mais tamo, ou né? menos. Mas é isso, temos prova esse final de semana. Nós vamos falar das notícias antes e depois vamos correr. Lembrando, hoje é o dia do Star Wars. Por quê, Marcos Boazzi? May the 4th be with you. Oh, yeah! Nesse dia, em 2011, foi a primeira vez que foi organizada a celebração do dia do Star Wars, que acontece por causa do dia 4 de maio, que em inglês é como isso que o Marcos falou, só funciona em inglês, mas daí trouxe para o mundo todo. Então aí é para o pessoal que gosta e é fã, hoje é dia do Star Wars. Hoje também é Dia Internacional do Bombeiro e é Dia do Engenheiro de Estruturas, calculista estrutural. Esse não é você. Não mesmo, longe, não me peça para fazer esse cálculo, porque provavelmente as coisas irão cair. Daí não dá problema. Vamos para as datas de hoje. Em 1814, o imperador Napoleão I da França chega a Porto Ferraio, na ilha de Elba, para iniciar o seu exílio. Em 1904, Estados Unidos começa a construção do Canal do Panamá. Em 1929, nasceu José Ronald Golias, um ator e comediante brasileiro, considerado um dos pioneiros da televisão no país. Provavelmente muita gente que nos ouve lembra do Golias, e algumas pessoas que são mais novas talvez não, você procure aí. Ele fez bastante sucesso, assim como o nosso querido Al Capone, que em 1932, em Atlanta, começou a cumprir uma sentença de 11 anos de prisão por sonegação de impostos. Não pode errar o imposto, ele fez... O cara era o maior mafioso dos Estados Unidos, e ele foi preso por sonegar imposto. Tipo, você consegue conceber isso? Tipo, é como se você pegasse o Marcola e prendesse o Marcola porque ele sonegou imposto, não por tudo que ele fez no tráfico de droga, matou gente e tudo mais, entendeu? Foi exatamente isso que aconteceu com o Al Capone. Mas se você aí do Marcola e tal nos ouve, continue seus treinos aí, a gente não tá falando mal de você, tá tudo bem. De jeito nenhum, tá tudo de boa aí, não é nóis. Também nessa data, só que daí para morreu em 1937 o Noel de Medeiros Rosa, sambista, cantor, compositor, bandolinista e violinista brasileiro, um dos maiores e mais importantes artistas da música no Brasil. E o que me chamou a atenção, Marcos, é que ele morreu com 26 anos. Então você vê que tem pessoas que fazem coisas impressionantes com pouco tempo de vida, né? Caralho, Noel Rosa, eu achei que tipo, ele devia ficar velho, cantando samba velho. 26 anos! Eu acho que às vezes a gente confunde Noel Rosa talvez com Cartola, essas... Pode ser às vezes, né? Tem um monte de sambista que teve bastante longevo aí, mas ele não. Ele se foi cedo, mas deixou bastante coisa aí. Hoje é aniversário desse senhor que nasceu lá no Rio de Janeiro, em 1953, Luiz Maurício Pragana dos Santos, simplesmente conhecido como Lulu Santos, cantor, compositor, produtor musical e guitarrista brasileiro. Como uma onda no mar. Tem várias músicas. Você pensa, você vai num show dele, você vai conhecer absolutamente, acho que todas as músicas. E o bom de você fazer parte da banda do Lulu Santos é que você não precisa aprender música nova, você só ensaia as antigas. Você tá tocando as mesmas músicas faz 20 anos, você não precisa aprender nada novo. É o trabalho dos sonhos. Ele lançou muitos hits entre 80 e 90, agora tá mais tranquilo, né? Agora só vamos tocar os hits que já tá bom. Em 1956 nasceu Ulrike Nassi Meyfarth, uma ex-atleta alemã que se sagrou campeã olímpica em salto em altura. Ela era da Alemanha Ocidental e foi campeã em 72 e 84 em Los Angeles. 72 foi Munique, quando ela foi a mais jovem campeã olímpica do salto em altura, quando tinha apenas 16 anos de idade. Em 4 de maio de 2000, o vírus I Love You traz prejuízo à economia mundial. É aquela coisa, né, Marcos? É um vírus bastante simples. Chegava um e-mail dizendo I Love You, tem um anexo, abre aí, a pessoa abria e pronto, deu prejuízo de milhões e bilhões no mundo. O pessoal é muito burro e carente, é impressionante. Carente, a palavra é essa, o povo é carente. Chegou uma mensagem do Neida, I love you. Vou clicar, alguém ama. Pelo amor de Deus, gente, compra um cachorro. O cachorro, ele sinaliza isso toda hora, você não precisa clicar em e-mail nenhum, entendeu? Pelo amor de Deus, gente. O pessoal se corresponde com os famosos e acha que os famosos realmente estão ali falando com eles. Não dá, pessoal, não acredite nisso. Só acredite no quê? Em ser membro do PFC a partir de R$ 1,99. Isso não é golpe. Não é golpe também o quê? Nossos cupons, PFC 10 para Maratona de Floripa, PFC 10 para Track and Field Run Series, PFC 10 na Foco Radical e PFC 15 na Live Run XP.
No último domingo aconteceu a New Balance 42K Porto Alegre, que aliás deu uma sorte danada, né? O pessoal lá do Rio Grande do Sul, em várias regiões, está passando por um momento bem complicado por essa semana. Começou ali na segunda e terça, temporal, alagamento. A prova deu muita sorte, que caiu bem certinho no dia que estava praticamente perfeito na época para correr, né? E o pessoal lá do Rio Grande do Sul está passando por momentos muito difíceis. Se você tiver condição, procure aí governo, essas coisas, ajuda lá, que o pessoal está buscando ajuda para um monte de gente que ficou aí desabrigado, mas tivemos a prova. E na prova, Marcos Bosi, aconteceu o que o PFC previu. Não deu recorde nenhum, por quê? Porque não tem como você fazer recorde se você não tem um pelotão puxando, se você não tem um grupo de atletas, se você não tem a temperatura perfeita, apesar de ser plano. Mas tá aí, uma coisa legal foi que o Paulo Paula venceu uma prova em solo brasileiro, né? E mostrou que dos atletas que a gente tem maratonistas brasileiros, o Danielzinho é o mais rápido, sim, mas o Paulo Paula é uma constância impressionante, né? É o mais longevo, acho, né? Vamos falar a verdade. Ele com 44 anos foi lá, bateu o tempo de 2:13:11 e ganhou a prova lá em Porto Alegre. Ele que já teve nas Olimpíadas de 2012, 2016 e 2020. Seria muito legal conseguir vê-lo numa quarta Olimpíada, né? Mas não sei, tá difícil. Eu acho que o ranking também, não por enquanto, não tá dando certo e ele não tem mais como subir nesse ranking, então, infelizmente, não vai acontecer. Mas ele correu lá em Porto Alegre, tava tentando aí essa marca, né, do Vanderlei Cordeiro, de 2002, que é de 2:11:19, ficou aí quase 2 minutos acima da marca, então não conseguiu o bônus, mas levou R$50 mil para casa pela vitória. A segunda e a terceira colocações ficaram com o pessoal lá de Petrolina. O Justino Pedro da Silva foi o segundo, com 2:16:19, e o Edson Amaro, logo atrás, com 2:16:22. Já no feminino, a disputa ficou principalmente entre a Viola Kosgei e a brasileira Mirella Saturnino. Elas já abriram distância logo no começo. Lá na reta final, acabou que a Viola Kosgei conseguiu deixar a Mirella para trás e vencer. A Viola fez 2:38:05, acima da melhor marca estabelecida numa maratona do Brasil, que é de 2:31:21. Essa ficou bem alta, né? Ficou aí quase 7 minutos acima. Então ela também não ganhou bônus, mas também levou 50 mil para casa pela vitória. Mirella Saturnino ficou em segundo lugar e a terceira colocação ficou com a Marley Willers com 2:46:14. E teve a live da prova que passou, mas a live mais importante foi de Hamburgo, né, que eu fiz. Essa foi a live do fim de semana, mas teve também essa da 42K lá da New Balance, e quem viu a prova, viu que até teve uns pacers ali, que foi o Giovanni dos Santos no comecinho para pegar, mas não tinha um grupo para levar junto. O Paulo Paula correu sozinho muito, mas muito tempo. No final ainda ele ficou com cãibra ali, era só ele correndo, né, ele contra ele mesmo. Então eu achei até que o resultado foi bem satisfatório, sabe, esse tempo que ele fez. Não conseguiu o 2:11 lá, ficou no 2:13, mas por uma prova no Brasil, correndo sozinho uma boa parte do tempo, eu achei muito interessante. E como você falou, para ele ir para as Olimpíadas, só se uns 10, 11 atletas desistirem do ranking, se machucar, alguma coisa assim. E tem que ser do ranking, né? Quem já está classificado por índice pode vir outro e tal. São muitas coisas que precisam acontecer para que o Paulo Paula vá para as Olimpíadas. Mas aí, a maratona aconteceu. O primeiro ano dessa prova, Marcos Bosi passou de 1.000 concluintes, então talvez já teremos uma 7ª Major esse ano. Olha aí, hein? Quem diria, né? E é uma prova que ano que vem já tem data confirmada. Vamos ver como é que eles vão fazer e manter. Aparentemente, a primeira experiência foi boa, um grupo mais reduzido. Vamos ver se ano que vem eles aumentam isso. Foi um número bom de concluintes. Nenhuma maratona passava de 1.000 concluintes, além das 6 que a gente sempre falou aqui, né? Rio, São Paulo, SP City, Floripa, Curitiba e Porto Alegre. A NB 42K veio no primeiro ano e já passou. Pode ser um bom sinal. Vamos ver se eles mantêm isso de premiação, de trazer as pessoas, o percurso plano, para ver se desenvolve bem. E agora a próxima maratona grande que se espera no Brasil é Rio de Janeiro. Vem Rio, Porto Alegre, SP City, Floripa e Curitiba nessa ordem. No último fim de semana aconteceu também um revezamento, volta à ilha. Enio Augusto participou pela terceira vez, o que trouxe um ar mais belo para o evento, né? Sempre a minha presença abrilhanta os eventos. E nessa prova, uma equipe de Florianópolis foi a campeã geral. Foram quase 350 equipes marcando presença nessa que foi a 27ª edição. E a equipe campeã foi a Formaco Elite, que conquistou o título de campeã geral. Marcos, você tem que vir fazer, Marcos. Ano que vem, se na equipe da imprensa disserem assim, estão precisando de alguém, não precisa ser da imprensa, só precisa correr rápido. Vou dizer, eu tenho um amigo. Eu adoro Floripa, eu gosto muito da cidade. Eu gosto muito de Floripa, se me chamar eu vou. Floripa eu participo. Mas eu vou, assim, eu vou correr trecho que eu posso correr rápido. Eu quero trecho, não me enfia nas loucuras de areia, essas paradas, não. Eu quero fazer igual você, né, Augusto? Fala que eu tô com o joelho ruim, não me importa. Eu dou meu máximo, vou correr que nem um maluco. Mas não me enfia nas trilhas, não. É asfalto. Só para trazer um pouco da prova. Prova de revezamento não é a minha prova favorita. Eu gosto mais de correr sozinho. Mas é interessante,
pode ser divertido. Nesse ano a gente se dividiu em 2 carros, as pessoas às vezes vão em van também. E, Marcos, o interessante é, o volta à ilha às vezes é mais divertido você estando de fora, dando a volta na ilha de carro do que de fato correndo, sabe? Porque correndo, correr a gente sempre corre, mas assim, dar a volta, ficar o dia todo empenhado nisso, tem lá o seu quê de divertimento. Então são 19 trechos ao redor da ilha, dá mais ou menos 140 quilômetros, tem octeto, quarteto, participação, que foi o nosso caso, eram 12 integrantes, então tinha trecho para cada um, ainda as pessoas podiam correr mais de um trecho se fosse o caso. Então é divertido, é divertido. Se você tiver a oportunidade, faça ao menos uma vez. Eu acabei já fiz 3 vezes. Vamos ver se ano que vem acontece de novo. Ele vai acontecer, né? Eu participar e aí vai depender. Vamos ver se vai acontecer. No último fim de semana também aconteceu o Adizero Road to Records, aquele evento que já está no seu 4º ano, mas esse ano, Marcos, assim, só deu um recorde mundial de milha na rua, sabe? Milha na rua é bravo, né? Ninguém se importa. Né? Vamos ser sinceros. Ninguém. Mas vamos lá, o cara é o medalhista de prata mundial dos 800 metros, Emanuel Wanioni. Ele correu essa milha de estrada aí para 3 minutos, 54 segundos, 56 centésimos, lá na Alemanha, no último sábado, dia 27, no evento que acontece agora anualmente, né? Lá em Herzogenaurach. Pelo amor de Deus, gente, eu não sei falar alemão, eu tô passando vergonha aqui. Mas de qualquer jeito, ele ganhou ali essa prova. A Agnes Jetich do Quênia, que também participou, ela fez os 10 quilômetros lá em 30:03, então não foi dessa vez também que quebrou o recorde. Só lembrando que, né, esse evento foi onde a Agnes Tirop uma vez já bateu esse recorde dos 10K. Esse evento acontece desde 2021, quando a Adidas foi relançar o Takumi 100, e foi isso. Nada muito, assim, de impressionante nessa edição, mas vamos registrar aqui que um recorde caiu, mas é o recorde da milha em estrada, então... Você viu que teve também uma prova de 800 metros também na estrada? Não combina, sabe? Uma prova de 800 metros na rua. Os caras nem sabem direito como correr isso aí. Você perde referência, né, nos 800 metros na rua, porque a pista, você, obviamente, o tempo inteiro você sabe o quanto falta, o quanto já foi, sem precisar olhar para lugar nenhum, né? Pelo ponto que você tá na pista, você sabe quanto você já correu. Na rua fica um pouco mais complicado, mas tudo bem. É que eu acho que também assim, se eles fizerem sempre só 5, 10, 21, alguma coisa do tipo, tem ano que não tem nem atleta capaz de quebrar o recorde. Vamos falar bem a verdade, né? Então eles vão criar umas coisas assim diferentes, talvez para fazer o evento ficar mais interessante. Mas tá aí, fica o registro do Road to Records 2024. A Federação de Atletismo do Quênia finalmente definiu os atletas para a Maratona Olímpica, Marcos Boazzi. E tá lá, ó, Kipchoge, Benson Kipruto, Alexander Mutiso, Ellen Obiri, Pérez Jepchirchir. E o nome para mim que foi o mais surpreendente foi a Brigitte Kosgei. Esse nome me pegou de surpresa. Os outros 5 têm justificativas e motivos para estar ali. Agora, a Kosgei, eu não entendi a escolha da Kosgei. Kosgei foi o mais esquisito de todos aí, só para ter uma ideia. Sabe o que o pessoal fala? Que precisava ter um da Nike em cada um e escolher a Kosgei porque ela é da Nike. Porque as mulheres, a Sharon Lockheed que ficou na reserva, não é da Nike. A Ellen Obiri não é da Nike. A Jepchirchir não é da Nike. É o que os jornalistas quenianos disseram no Twitter, não sou eu que estou dizendo. Lembrando que a Nike patrocina a Federação Queniana de Atletismo, né? Os uniformes deles são da Nike, né? Cada atleta pode usar o seu tênis, mas quando eles estão defendendo o país, obrigatoriamente eles têm que usar o uniforme da Federação de Atletismo, que é Nike, no caso aí do Quênia. Então, a gente nunca pode duvidar de nada, né? Do que as grandes corporações são capazes de fazer. Mas a lista era difícil de fechar realmente, porque ao todo foram 77 quenianos que conseguiram o índice para maratona. Eles tinham que escolher somente 3. Isso eu tô falando só do masculino, tá? Eram 77 atletas homens que tinham conseguido o índice no Quênia. Você vê, né, o que é um país que sobra corredor lá, né? 74 índices vão ficar de fora. A gente tinha, obviamente, um nome que era praticamente certo, né, por parte do Quênia, que era o Kelvin Kiptum, que acabou se acidentando aí no início do ano e faleceu. Se o Kiptum tivesse, a Federação do Quênia ia ter um problema, porque o Benson Kipruto é o que teve melhor desempenho nos últimos anos. O Kipchoge, ele poderia estar porque teria que estar, porque 3 vezes ia disputar a Olimpíada, mas o Kipchoge não tem bons resultados além da vitória em Berlim. Então você teria o Alexander Mutiso, que venceu Londres, o Benson Kipruto, que venceu ali. O Kipchoge talvez fosse uma carteirada meio que nem a Kosgei, não sei. Se o Kiptum tivesse vivo.
Acho que menos. A Kosgei me pareceu muito carteirada, porque assim, fez o recorde já há mais tempo do que o Kipchoge ainda, né, ele ratificou o próprio recorde, né, melhorou o próprio recorde, a Kosgei não conseguiu fazer isso, e a Kosgei tá um tempinho sem um resultado, velho, ela ganhou Tóquio 22, eu acho, foi a última vitória da Kosgei, não foi isso? Isso, as últimas provas ela perdeu para a Lokeri quando ela participou, sabe? Então ficou meio estranha essa escolha dela. O Chebet ficou de fora, né? Que o Chebet ele fez só Boston do ano passado e esse ano, então não tinha o melhor tempo e como ele não venceu o Boston, daí nem colocaram. Esse foi o problema dele. Ele tinha que ser que nem a Ellen Obiri. A Ellen Obiri não tem o melhor tempo, mas quando você ganha 2 Boston e uma Nova York em sequência, não tem como não te colocar. Era o que eu ia falar. A Olimpíada para o Chebet tinha que ter sido em 2023, que ele vinha exatamente de Boston, Nova York e Boston em vitória. E aí ele entraria, obviamente, como o grande nome do Quênia. Aí ele se machuca no final do ano passado, não corre em Nova York. Quando ele volta para correr Boston esse ano, ele acaba ficando em terceiro. Então ele acaba saindo dessa lista. Mas, olha, eu vou te falar, eu não sei se o Alexander Mutiz aí, eu sei, ele acabou de ganhar, mas acabou de ganhar Londres. Não sei se só isso credencia. Mas, bom, a federação escolheu, tá escolhido. Eu acho que no feminino estão extremamente bem representados aí. Kosgei é um pouquinho estranho, mas, puta, não tinha dúvida que a Ellen Obiri tinha que estar lá. Jep Shishir também. Veio numa fase espetacular depois da maratona passada, se machucou, voltou bem, ganhou Londres de novo. É aquele negócio, né? Você olha esses nomes e você fala, puta, pelo menos 3 pódios nós estamos falando aqui, né? Eu aposto que pelo menos dos 6 nomes nós estamos falando de 3 pódios aqui. Pelo menos isso. Eu tava olhando no Twitter, sem o Kipchoge, esse time olímpico do Quênia tem 15 majors. Se colocar o Kipchoge, são 26 majors que esse time aí já ganhou, sabe? Então, acho que são grandes favoritos, até porque a Etiópia não ganha a maratona olímpica, acho que desde 2004 ou 2008, no masculino e feminino. Tem um domínio muito queniano e não saiu oficialmente porque, vamos combinar, a Federação Queniana e a Federação Etíope, elas são muito ruins de rede social. É horrível, sabe? Eles não sabem fazer, são que nem os atletas deles, eles não sabem mexer nisso. Saiu a divulgação no Twitter da Federação Queniana e no Instagram e no site não tinha nada. Então, se a pessoa não tinha Twitter, não saberia. E parece que saiu da Etiópia, mas não tem nenhum lugar oficial, só ESPN, uns lugares falando, mas não tem nenhum lugar da Etiópia falando. Mas, em teoria, o que foi divulgado é Sisai Lema, Tamiratola e Kenenisa Bekele, o que seria uma escolha, eu acho, bem ok, sem nada a contestar. E o feminino seria Tigiste Acefa, Amani Berisso e a Gotiton Gebreselassie. A Gotiton eu achei estranho, talvez pudesse ter outro, mas a Amani Berisso e a Tigiste Acefa eu acho ok. Se forem esses os nomes mesmo, a gente já sabe quem que vai ganhar ouro, prata e bronze, né? Quênia e Etiópia. Mas achei interessante os masculinos aí. O Sisai Lema vem de um sucesso recente em Boston. Bekele, que correu bem em Londres, embora já esteja com a idade mais avançada. Quem que é o terceiro? Tamiratola. Tola ganhou Nova York. Ganhou Nova York ano passado. É interessante. Vamos ver se confirma mesmo de fato esse da Etiópia ou do Quênia esse. Claro que pode acontecer lesões e trocas, mas basicamente é isso. Provavelmente serão eles que ganharão as medalhas, mas sempre vale ficar de olho nas Olimpíadas, porque vai estar quente e é um percurso de subida e descida. Então, às vezes, é uma prova meio tática de sobrevivência. Podem aparecer uns nomes diferentes. O que não é diferente, por outro lado, é que a cada ano só cresce o número de inscritos para Londres, Marcos. Esse ano, eu nem me candidatei para a Maratona de Londres 2025, porque assim, muita gente se candidata, e esse ano, Marcos Bosi, 840.318 inscritos para o sorteio. Olha que absurdo! E aí a gente traz a informação mais maluca ainda, é que a estimativa é que vão ser 17 mil vagas para o sorteio. E aí você vai ter 2% dos candidatos sendo aprovados. E se conforme, você vai receber ou não. A verdade é bem essa. Londres já tem a fama de ser uma das mais difíceis de ser sorteado, mas esse ano eles se superaram, porque o ano passado a marca de inscritos para o sorteio era de 578, um pouco mais de 578 mil pessoas. Esse ano foi para 840 mil. Assim, é um crescimento aí de quase 50% em relação ao ano passado. É bastante coisa, é muita coisa. Só trazendo aqui como curiosidade, dessas inscrições para 2025, foram 672 mil inscrições do próprio Reino Unido, né, de moradores do Reino Unido. Você vê, só do Reino Unido já foi superior ao total do ano passado. Exatamente. E 167, um pouco mais de 167 mil de residentes fora do Reino Unido. A gente vê um monte de gente tomando não aqui no Brasil. Imagina lá na Inglaterra, né? Tipo, o pessoal tá tomando não pra caceta, né? A divisão entre homens e mulheres foram 50,3% de homens, 49% de mulheres e um pouquinho menos de 1% de aplicações não binárias. Então tá aí. Se você se inscreveu,
está aqui dada a notícia de que você provavelmente não vai ser sorteado, mas fica aí o boa sorte. E nesse caso eu posso falar, eu já fui sorteado para Londres. Na sua época era mais fácil, é por isso. Ó, eu acho que eu posso me gabar mais de ter sido sorteado para Londres do que ter conseguido um índice para Boston. Essa que é a verdade, viu? Ah, sim, com certeza. Porque acho que na época que você foi sorteado, talvez devesse ser o quê? Uns 400, 300 mil, que ainda assim é uma enormidade, né? Se vocês vão pensar. Então, você deu muita sorte, Marcos Boas. E o sorteio, o resultado é para sair em julho. Para a prova desse ano, saiu em 6 de julho. Deve ser no comecinho de julho que deve começar a pipocar os e-mails dizendo que você foi rejeitado para a Maratona de Londres, que acontece no dia 27 de abril do ano que vem. Neste sábado está acontecendo, já aconteceu a Meia Maratona Internacional de Florianópolis. A prova seria no dia 5, mas por causa do concurso público unificado lá da União Nacional, ela passou para o dia 4. Então, espera-se 7 mil atletas e Enio Augusto estará presente na meia maratona, cometendo um grande equívoco da sua preparação física, que não está adequada para uma meia maratona, mas a gente vai lá, né? É para ser a maior edição dessa prova, e essa, se eu não estou enganado, e eles falam isso, e eu não estou conseguindo lembrar de outra meia maratona mais plana, é a meia maratona mais rápida que tem em Santa Catarina, em Florianópolis, pelo menos essa daí, é toda na beira-mar norte. Então, se você estiver participando nas provas de 5, 10 e 21, boa prova para você. Eu estarei lá na minha tentativa, Marcos, suada e sofrida do meu poplíteo do joelho, em busca do sub-2. Mas pelo menos larga cedo, né? 5h45 é um bom horário. 5h45 é bom. O pessoal do 5 e 10 larga 5h55. Eu não entendo muito aqui, mas me parece que eles largam em sentidos contrários, o que é muito inteligente de se fazer. Isso. O 21 vai largar para um lado e o 10 e 5 para outro. Alô, você é organizador de prova? Tá escutando como é que faz largadas em ondas de distâncias diferentes? Então é isso, será cada uma positiva, porque senão, 10 minutos depois que tá largando a meia, você põe para largar os 5 e 10, aquela galera que corre para 3 minutos o KM, é óbvio que vai dar ruim. Então você põe cada um saindo para um lado, assim não dá confusão na largada. Só fica uma observação, a maratona é patrocinada pela Oakberry, e o senhor Enio Augusto foi buscar o kit e não tinha nenhum produtinho da Oakberry, nenhum cupomzinho de desconto da Oakberry, Enio Augusto. Podia então, ter, podia. Aí complicou, mas eu comprei igual meu Oakberry. Pode ser que depois da prova tenha lá uns Oakberry, aí você aproveita bastante ele. Se for de graça, eles estão perdidos. Nesse fim de semana também acontece a Rio do Rastro Marathon, que espera 1.600 atletas lá em todos os desafios que vão ter, Marcos Boas. Você tá maluco? É isso aí, lá que tem a prova de 12, 25, 42. São 2 dias de provas. Tem, né, a missão dos Guardiões, que combina os 67 km das 2 corridas de maior distância. Mas o que todas elas têm em comum é pegar os 12 km de subida da Serra do Rio do Rastro. Depende aí da sua distância, você faz um pouco antes, você quer, né? Mas o negócio é chegar lá na Serra do Rio do Rastro e terminar a prova lá em cima, depois de sofrer que nem um condenado naquela subida. São mais de 1.400 metros de altimetria acumulada só nessa parte da serra. Então, prepare-se. Bom, prepare-se não, você sabe que você vai sofrer porque você se inscreveu para isso sabendo disso. Então, boa prova para vocês, boa subida, boa escalada, como você quiser chamar, e para os desafios aí para o pessoal dos Guardiões, pelo amor de Deus. Eu tava pensando, Marcos, até falei no grupo lá do PFC, assim, uma prova de subida na Serra do Rio do Rastro já virou clichê, já virou comum. Eu quero ver fazer uma em descida. Eu quero ver se os guerreiros que sobem andando a serra têm coragem de fazer 12 quilômetros descendo com 200% de inclinação, cheio de curva, e depois ainda ter mais 30 para correr. Isso daí que é guerreiro. Eu quero ver se alguém tem a ideia de fazer uma Rio do Rastro Down Marathon. Fica a minha ideia aí. Para mim, então, a desafio dos guerreiros seria subir e descer, e a prova termina lá embaixo. Aí ia ser bom, hein? Fica a ideia pro nosso amigo Júnior Double Marathon dobrar Rio do Rastro. Vou falar para ele essa. Nossa, né? É uma boa. Essa é uma puta merda. Essa é porra. Vou mandar uma mensagem para ele depois. A Maratona do Rio tem tênis, jaqueta e shorts na coleção especial. Olha aí, Marcos Boas, pelo menos essa parte é legal da Maratona do Rio, né? A gente não vai lá correr porque, né, calor e tal, a gente ainda não se afeiçoou muito a correr Maratona no Rio, mas é interessante isso, né? Eu gosto das provas quando tem essa identidade de, seja uma jaqueta, o tênis, se conseguir, a Adidas patrocina, né? Fica bom. Mas tem alguma coisa da prova, né? Porque daí você cativa a pessoa a comprar uma jaqueta aqui, um shorts, uma camiseta. A pessoa vai comprar. A pessoa está indo para o Rio de Janeiro. A primeira maratona, ou sei lá qual maratona, você foi lá fora. Você foi em Nova York, foi em Boston. É óbvio que você vai deixar uns dinheiro lá. Não tem como você ir numa maratona e não comprar nada, né?
Assim, eu também gosto bastante disso, e nisso a Adidas vem melhorando ano a ano. Eu vou falar pra você que eu acho que as séries, principalmente de tênis que a Adidas lança pra Maratona do Rio, são melhores do que eles lançam pra Maratona de Boston, sinceramente, porque, né, faz um tempo que a gente não vê um tênis legal lá na Maratona de Boston. Foi o Adios Pro 3 que ficou bonito pra caramba, não foi? O daqui do Rio, né? Isso que eu ia falar, o Adios Pro 3, eles lançaram o Adios Pro 3 e o SL, né, o Adizero SL. Além de escolherem modelos melhores pra lançar o tênis comemorativo, lá eles lançam o Boston, obviamente, o design aqui, as cores ficou muito mais bonita, ficou muito mais legal do que a de Boston, pelo menos no ano que eu fiz. E agora eles colocaram mais itens aí, tem a jaqueta, tem o short também da maratona. A jaqueta tá saindo por R$ 599, não é barato, mas dá pra dizer que ela se equipara ao preço das jaquetas de maratona fora do país. Geralmente essas jaquetas são vendidas lá fora por 120, 140 dólares. Com o dólar a 5, é mais ou menos isso mesmo, o preço está bem parecido. Fica aí como opção de uma lembrança, você provavelmente não vai utilizar ela na Maratona do Rio de Janeiro, mas se você mora pro sul do Brasil ou a pessoa que vem de fora, dá para comprar e usar depois, fica bem legal. Fizeram uma jaqueta azul esse ano, com o logo da Maratona, escrito Rio também nas costas. Ficou bem legal, isso eu também acho bem legal. Pena que as outras maratonas... Assim, acho que as outras maratonas precisam crescer um pouco ainda no Brasil para poder, né, investir nesse tipo de material, mas é legal ver o Rio já nessa direção aí de maratonas internacionais e grandes que a gente vê fora do país. E também eles divulgaram as medalhas estão lá no Instagram deles, lá no dia 19 de abril que eles tinham divulgado, também estão bem bonitinhas as medalhas, vão lá conferir. Falando em grandes provas, a América do Sul, Marcos Boss, vai receber o evento Mega Finisher. Você tinha ouvido já falar disso? Apareceu essa semana aí, meio do nada, e eu achei interessante que eles falaram no release que eram as maiores maratonas do continente. E daí não tinha o Rio de Janeiro. Eu achei que já ficou meio complicado. Mas depois eu entendi que eles focaram nas capitais. E aí, pelo menos é um critério. Acho estranho colocar Brasília, mas pelo menos é um critério. Então a gente vai ter Montevidéu, dia 5 de maio, Lima, no Peru, dia 19 de maio, Montevidéu, no Uruguai, caso você não saiba, 25 de agosto, Assunção, no Paraguai, 22 de setembro, Buenos Aires, na Argentina, e 24 de novembro, Brasília, aqui no Brasil. Então é um circuito de 5 provas que você tem até 60 meses para completar e no final você ganha uma medalha. É o pessoal investindo nos circuitos para os outros pessoais, né, os corredores que gostam da mandala, de ter todas as mandalas possíveis. Ah, você já ganhou as majors. Ah, você já ganhou as super halves. Vem ganhar essa aqui também, meu filho. Pega aqui, ó, tem 5. Então aqui nós temos, né, as majors, né? Nós temos as maiores, porque tudo bem que tem o Brasil no meio aí que fala português, mas de resto todo mundo fala espanhol. Então esse aqui é o circuito das maiores, maiores, depende de onde você tiver o sotaque espanhol. É isso, você corre aí. Essa tem limite de tempo, diferente das majors que não tem limite de tempo para você correr, e vai sair com uma mandala e uma medalha especial. O pessoal viu que circuito atrai a galera. Para quem acha que as majors são caras para fazer todas elas, você não está errado, são realmente caras, eu concordo com você. Olha, tem uma opção de circuito aí na América Latina. Achei bem interessante, ó. Argentina, Buenos Aires, deve ser muito legal essa prova. Não sabia que tinha essa prova em Lima, né, mais patrocínio da Adidas. Montevidéu, dá para ir lá ainda e puxar um ritmo bom na prova, né? É, exatamente. E Assunción, foi no baile em Assunción, do Paraguai. Dessas todas as provas aí, eu colocaria essa da Assunção, eu nunca ouvi falar, para mim seria a última que eu ia fazer, sabe? Das 5, Assunção, não, eu faço Brasília, eu faço Montevidéu, Buenos Aires é a melhor de todas. Eu não tenho dúvida de qual que é a melhor e qual que é a pior. Daí o bolo ali das outras 3 fica meio eu acho que meio Brasília, dividido. O complicado de Brasília é ser no final de novembro, né? Meu Deus do céu, aí é doído. Mas tá bom, tá aí. Se Assunção pelo menos fosse o lugar das Muamba no Paraguai, pelo menos você ia lá e fazer umas compras, mas não é, na Cidade do Leste, né? E é isso, pessoal. Entra lá no site megafinisher.com que você conhece tudo. Eu acho que Montevidéu ficou meio em cima, né? Dia 5 de maio, hoje é dia 4. Mas assim, você tem 60 meses para fazer as outras. Lima é dia 19 de maio. Acho que é melhor você pensar em começar por Assunção. Pai de campeão olímpico norueguês é denunciado por violência contra o filho, Marcos Boss. Olha que absurdo, o Jacobinho está sendo agredido. Ai, o Jacobinho reclamou aí que o pai dele aí, que é ex-treinador dele, Quert, sei lá como é que fala, Ingebrigtsen, cometeu abusos físicos contra um de seus 7 filhos. Então, foi só um, né? Não tem tanto problema, né? Não tem 7, os outros 6 foram de boa, né? Não é tanto problema. Tirando as brincadeiras aí. Não, mas ó, Marco, ó, vamos combinar aqui, ó. Tá, ok, manipular fisicamente, insultar verbalmente, ameaçar bater no rosto da criança é ruim, com uma mão ou com uma toalha, mas... O que será que o Jacobinho... Jacobinho é muito arrogante.
Não, mas não foi o Merece uns Jacobinho. tapa. Ah, não foi o Jacobinho? Não, a investigação da polícia tá. apurou a acusação era de que o abuso era nos 7 irmãos. Mas aí as evidências dos 6 foram insuficientes para fazer uma denúncia. Então, assim, não tinha evidência que ele tinha abusado dos 6, ficou só um. Mas não disseram quem é esse um. Mas segundo a imprensa local, que eles conseguiram apurar lá com as fontes, não é nenhum dos 3 atletas, dos 3 irmãos famosos. Então não é o Jacobinho. Bateu nos mais fracos. Bateu no que não estava aparecendo. Porque senão, imagina, o Jacobinho ia correr de olho roxo, todo mundo vendo. Aí ele decidiu bater num que não rendia. Porque o Jacobinho, pelo menos, uma coisa que a gente não pode falar, né? O Jacobinho era bom. Aí ele pegou o que não corria bem e sentou-lhe o safanão. Olha lá o que seu irmão tá fazendo. Seu incompetente. Corre forte igual teu irmão. Puxa, e deu um tapa na orelha dele, entendeu? Se agredir com uma toalha é menos ruim, né? Ou não? Depende, uma toalha molhada deve doer pra caralho, aquela estilingada. É complicado. A gente tá brincando, mas não, a gente é contra a violência, pessoal. Não pode fazer isso, não. Mãe da Flórida corre milha a 5 minutos e 11 segundos enquanto empurrava o carrinho do seu bebê. Aí, mais um recorde caindo, Marcos Valls. Pessoal se aproveitando dos filhos novinhos. E aí você vê, ó, essa pessoa correu 5, 11, 13, a milha que é 1.600. A Duda, que corre para arregaçar, que fez o recorde brasileiro da idade dela, correu 5,25, os 1.500. Então você vê que a pessoa correu forte empurrando um carrinho aí. Não é fácil, não. É um ritmo bem forte. Ela que tinha corrido aí durante o seu colegial os 1.500 metros. Tem histórico, né? Tem histórico. Conseguiu aí quebrar o recorde. Ela que tem 2 filhos, é fisioterapeuta agora. E tem esse recorde da milha empurrando o carrinho a 5, 11 e 13. Empurrar o carrinho na pista deve ser mais fácil, porque a pista é curva, né? Ou não? Será que não? Deve ser, né? Acho que esses carrinhos devem ser bom de manobrar, assim. Então, acho que sim. Pelo menos a pista é planinha, não fica, né, chacoalhando. Acho que facilita um pouco a vida, assim. Kate Landau, de 47 anos, vence a maratona de Eugene com 2 horas e 40. Eu quis trazer isso aqui para mostrar que Paulo Paula venceu a maratona no Brasil com 44 e a Kate, lá em Eugene, meteu um 2,40 aos 47 anos. Não teve para ninguém. Chegou 3 minutos e meio na frente da segunda colocada. Pois ela que tem 47 anos aí, que já fez um RP de 2,31,56 lá em Boston 2019, quando ela tinha 42 anos, né, 5 anos atrás. Ela acabou tendo aí algumas lesões nesse meio tempo, ficou 2 anos aí com uma tendinopatia, disco-tibiais, também uma fratura por estresse, até que em setembro de 2022 conseguiu retornar às corridas e embora tenha perdido aí 10 minutos praticamente em relação ao RP, diz que tá muito feliz por conseguir fazer esse tempo e foi a primeira vez aí que ela sentiu que ela estava realmente correndo para sua performance de verdade. Além de ganhar a maratona, ainda levou para casa aí $1.000 pela vitória em Eugene. Eugene lá que é o berço do atletismo, né? Sede da Nike também nos Estados Unidos. Já tivemos um mundial de atletismo lá. Então fica aí o registro da Kate Landau, que tem nome de carro velho, 47 anos. E ela não é velha ainda. E corre muito mais que o Landau. Vamos combinar, né? É verdade. Conseguiu com 42, já vai mais longe que o Landau. Vai mesmo. E agora ela tem escolhido as provas, né? Maratonas e tal pelos Estados Unidos. Aquelas que ela pode ganhar alguma coisinha, tipo algum prêmio. É bom fazer essas escolhas. Isso chama-se planejamento. E para terminar a redação de hoje, tivemos aqui que Bob Williamson, de 86 anos, correu 100 metros para 17 segundos. Bom, hein? A gente falou de recorde, depois a gente falou de pessoa de idade. Agora a gente juntou as duas coisas. O Bob Williamson, de 86 anos, conseguiu o recorde no 85 mais aí, com 17,71. Ele não era o participante mais velho, no mesmo dia estava correndo lá o Ed Cox, que tem 96 anos, mas ele ficou em terceiro lugar com 25,47. Muito lento, né, esse senhor? Pelo amor de Deus, precisava dar uma acelerada aí na passada. A classificação desses 100 metros, dessa super bateria, teve o Bob vencendo com 17 segundos. Aí, em segundo lugar, veio o Joshua Book, de 87, com 20,91. Depois teve o Ed Cox, que você falou, 25,47. E o Vance Gensingler, de 94 anos, completou em 43 segundos. O Frank Stellar, de 99 anos, não compareceu. A gente não sabe por quê. Quando o cara tem 99 anos e não vai no compromisso que ele estava marcado, é bom investigar, gente. É bom ir atrás, porque pode ter acontecido o pior. Mas você vê, né, Marcos? Pô, 17 segundos eu acho muito forte. Eu acho que ele deu a vida ali. Doido, nesse caso, o cara não tá mais podendo dar a vida, assim, nem figurativamente falando, porque fica perigoso. Não, mas ó, parabéns pra ele. 17 eu acho que eu nunca fiz na minha vida. Pra você ter ideia, pra fazer um 200 para 34, você faz força. É como se fosse nessa proporção. Só pra ter uma ideia, né? Que às vezes a gente tem tirinho de 200. Tiro de 100 é difícil a gente pegar pra fazer. O 200 pro 34 dá pra ter uma ideia melhor. Não é fraquinho, não. Pra um cara de 86 anos é um troço absurdo. Então tá aí, parabéns pro Bob Williamson.
E agora vamos embora. Eu vou participar da meia maratona de Florianópolis aqui. Já estou participando, já participei, não sei bem. E Marcos Boas, domingo, vai participar da Track and Field Run Series Colina Shopping, é isso? Isso, Shopping Colinas, isso. Então tá Estarei aí. lá, Tchau pra correndo você, os Marcos 15 Boas. km. Boa prova aí pra você. Valeu, pessoal. Estaremos aqui de volta na semana que vem. Vou correr meus 15 quilômetros no domingo lá, como preparação para as meia maratonas que estão chegando. E é isso. Valeu. Até o próximo episódio e tchau. Se você encontrar o Marcos ou ver ele lá no Colina Shopping Colinas em São José dos Campos, grita, vai Marcão! Para ele se confundir, achar que é a esposa dele gritando, mas não, é você, querido ouvinte, que está lá gritando, vai Marcão! E é isso, pessoal, boas provas, bons treinos para vocês, nós voltamos no próximo Redação te informando sobre tudo que você precisa saber, até o que você não queria, mas você vai saber igual. Tchau para vocês! Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.